Som, agora sim. Meus irmãos, que a doce paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Vocês estão bem? Amém. Que alegria estar com vocês pela primeira vez aqui em Juazeiro. Estou muito alegre, contente. Eu já estive aqui na região pregando, já estive aqui por perto, mas nunca aqui. E Deus preparou essa oportunidade para nós estarmos juntos. Para quem não me conhece, tem alguém aqui que não me conhece? Tem, eu sei que tem, sempre tem. Mas tem bastante gente que me conhece. Quem me acompanha nas redes sociais aqui? Uau, muito bom. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio César, natural de Foz do Iguaçu, no Paraná. Quem conhece Foz do Iguaçu, tem alguém que... Você não pode chegar no céu sem conhecer a Canaã da terra. A Canaã brasileira, chamada Foz do Iguaçu, a terra que mana leite e mel. Então, se você ainda não foi conhecer as cataratas, vá. Se você não teve a oportunidade de conhecer o Paraguai ali pela região de Foz do Iguaçu, vá. Você não vai se arrepender, principalmente as mulheres, né? Porque o Paraguai, o nosso nível de consumismo aumenta. E lá é uma benção. Então, eu recomendo você, marido, a levar a esposa, soltar ela com os dólares lá no Paraguai, deixar ela gastar. Sabe o conselho, pastora? Então pega no seu espírito. Você tem que ver a cara deles aqui. Oi a todos vocês, grandemente. E sou casado há 20 anos com Osana Arcanjo. O nome da minha esposa é Osana Arcanjo. Eu nem precisei orar para saber que era de Deus, irmãos. Osana Arcanjo. Sou pai de Júlio César Filho, que tem apenas 13 anos e 1,86 m. E pai da Maria Eduarda, que tem 15 anos e 1,76 m. O Júlio é lindo, mas a Maria Eduarda é um espetáculo. Tanto que eu fiz um pacto com Deus. Tudo que é primícia, nós sacrificamos no altar. E o primeiro namorado da Maria Eduarda, eu vou sacrificar no altar do Senhor. Pastor gostou. Só que não, né? Mas, quem me conhece sabe, eu estou nas redes sociais todos os dias, postando devocionais, alcançando diariamente milhares de pessoas. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela vida de todos aqui que me acompanham por lá. Abra sua Bíblia sem perca de tempo. Obrigado. Meu amigo, pastor Fabiano, obrigado pela honra e pelo privilégio de estarmos juntos. O Senhor é uma referência. Que o eterno Deus te guarde, pastora Sandra também. Deus guarde vocês poderosamente. Tivemos um tempo de mesa hoje. Foi muito bom ouvir acerca da sua história e tudo aquilo que Deus tem feito através da sua vida. Eu sempre digo que nós devemos aprender não com os talentos, mas com as cicatrizes. Porque Jesus, quando foi subir aos céus, Ele não disse para os discípulos o quanto Ele tinha feito na terra. Ele disse para os discípulos do quanto que Ele tinha padecido. As cicatrizes apontaram Ele para a eternidade. Então, o Senhor é um homem de cicatrizes, e isso que o torna relevante nessa terra. Muito mais do que as conquistas. Muito mais que o talento e do que a vocação, né? Que o Eterno te guarde grandemente. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, verso de número 3. Nós vamos ler alguns versículos. Eu quero ministrar hoje sobre como acessar o que Deus nos prometeu. Efésios, capítulo de número 1, verso de número 3. E depois nós vamos ler Josué, capítulo de número 15. Mas vamos ler primeiro carta de Paulo à igreja em Éfeso, no capítulo de número 1, verso de número 3. Quem achou, diga amém. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares ou nas regiões celestiais,
Diga comigo, Deus já nos abençoou. Diga comigo, eu já sou abençoado. Agora vá lá para a antiga aliança, Josué capítulo de número 15. O verso é o de número... Josué capítulo de número 15. O verso de número 13. Quem achou, diga bem. Diga amém. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu a ele uma ordem para habitar no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebron. Esse Arba era pai de Anak. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Cesaia, Imã e Talmai, gerados de Anak. E subiu dali aos habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: o que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Diga comigo, fontes superiores e fontes inferiores. Vocês estão muito desanimados, me ajuda a pregar. Eu sei que você ainda não jantou, mas reúne a força do café da tarde aí e me ajuda. Diga comigo, fontes superiores e fontes inferiores. Essa é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, e você diz amém. Um dos maiores desafios que nós temos não é receber uma palavra profética. Um dos grandes desafios que nós temos não é receber promessas da parte de Deus. Nós servimos a um Deus que faz promessas. Nós servimos a um Deus que libera a palavra profética sobre as nossas vidas. Mas o desafio não é receber uma palavra. O desafio é caminhar na palavra. O desafio é tomar posse da palavra. Entre receber uma palavra profética e tomar posse dela, há uma distância muito grande. Existem pessoas que receberam palavras proféticas grandiosas, promessas de Deus espetaculares, mas seus restos mortais estão guardadinhos aqui na cidade de Juazeiro. Gente com promessas grandiosas, mas que não tomou posse da promessa que Deus prometeu a ele. Porque o céu não age, o céu reage. Eu vou repetir, o céu, ele não age sem que haja uma ação da terra. O céu corresponde a uma ação da terra. Como assim, pastor Júlio? Eu te provo. Se meu povo que se chama pelo meu nome, olha a ação da terra, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ação da terra, olha a reação do céu, eu ouvirei a sua voz. Eu ouvirei a sua voz. Então o céu, ele vai corresponder o nosso posicionamento e a nossa movimentação. Então entre receber uma palavra profética, entre receber as promessas do Senhor e tomar posse, há uma distância muito grande. Se eu fizesse uma pergunta aqui, quantos aqui têm promessas grandiosas da parte de Deus? Eu tenho certeza que 99,9% iria levantar a mão. Mas se eu perguntasse, quantos aqui estão vivendo? Quantos aqui estão caminhando na direção? Quantos aqui estão acessando essas promessas? Eu tenho certeza que o número seria reduzido drasticamente. Por quê? Porque a nossa dificuldade não é receber uma palavra. A nossa dificuldade é se posicionar para que a palavra de Deus aconteça na nossa vida. Nós estamos diante de uma palavra a qual o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, ele diz que Deus já nos abençoou.
ele deixa claro que as bênçãos do Senhor já estão prontas. Só que essas bênçãos, elas estão numa região, estão em um lugar, existe uma localização. Que localização é essa? As regiões celestiais. Então nosso desafio é acessar essas bênçãos que estão lá. O nosso desafio é acessar essas promessas que estão lá. Existem promessas de Deus que estão retidas, porque Deus está nos aprimorando e nos preparando para tomar posse dessas promessas. E eu quero fazer essa pergunta para você. Você está acessando aquilo que Deus te prometeu? Você tem tomado posse daquilo que Deus te prometeu? Porque é necessário que haja um posicionamento na terra para que Deus libere as suas promessas. Eu quero falar sobre uma família, nesse tempo que nós temos, eu quero falar sobre uma família que tomou posse de todas as promessas que Deus fez a eles. 3 personagens: Caleb, o seu genro Otoniel e a sua filha Axa. 3 personagens que tomaram posse da totalidade das promessas de Deus. Sabe aquele tipo de pessoa que vai chegar no grande trono branco, onde Deus dará o galardão a cada um segundo as suas obras, e Deus vai olhar para eles e vai dizer: ó, vocês tomaram posse de tudo que eu prometi para vocês. 3 personagens. Josué, capítulo de número 15, fala acerca deles. O primeiro personagem que eu quero meditar com você é o patriarca, é o sacerdote dessa família, Caleb. A Bíblia diz que Caleb era quenezeu. Caleb não era hebreu. Caleb era quenezeu. Os quenezeus habitavam no deserto. Caleb fazia parte de uma tribo muito mística. Os quenezeus eram uma tribo muito mística, que caminhava pautada em rituais tribais. Quando eles descobriram que tinha um povo atravessando o deserto, que saiu do Egito, depois de 400 anos de escravidão, estão indo para uma terra que Deus prometeu, que o Deus deles havia prometido a eles, e eles estão caminhando no deserto, e tem uma nuvem direcionando esse povo durante o dia, e uma coluna de fogo cuidando desse povo durante a noite. Isso foi o suficiente para atrair essa tribo. E alguns deles se infiltraram e começaram a andar com o povo de Israel. E um deles se tornou parte desse povo, Caleb. Caleb, ele se tornou parte desse povo de uma maneira tão forte que ele se tornou representante de uma das tribos. Ele se tornou príncipe. E quando Moisés escolheu 12 homens, 12 espias, para espiar a terra, Caleb estava no meio daqueles 12 homens. Caleb esteve em Canaã. Ele pisou na terra prometida, ele caminhou lá durante 40 dias. Ele trouxe relatório de como era a terra da promessa para Moisés. Enquanto o povo estava reunido em um nível de expectativa assim assustadora acerca da terra prometida, porque a terra parecia tão distante, e agora aqueles homens estão voltando depois de 40 dias peregrinando aquela terra. A Bíblia diz que eles traziam consigo um cacho de uva enorme, que de cerca de 3 a 4 homens para carregar o cacho de uva. Aquilo fez com que a expectativa daquele povo aumentasse ainda mais. Olha o pensamento do povo: a terra é maravilhosa. Se esse cacho de uva representa o que tem na terra, então tudo que a gente plantar lá a gente vai colher. A terra é próspera, a terra é frutífera, a terra realmente é maravilhosa. Só que quando os homens chegam diante do povo, o relatório deles é terríveis. É terrível, melhor dizendo, você conhece a história. O relatório deles é terrível. Números, capítulo de número 13, verso de número 30, se puder projetar para mim, nós vamos ver parte desse relatório apresentado por aqueles homens. A terra é cheia de inimigos. Os amorreus estão lá, os jebuseus estão lá. A terra é tomada de inimigos. Eu me perguntei, por que Deus faz uma promessa para o povo de Israel? Um lugar maravilhoso como aquele, a terra prometida, e Deus permite que a terra seja tomada por inimigos. Por quê?
Porque se você estiver esperando que Deus facilite as coisas para você, eu tenho uma palavra de Deus para você. Não vai facilitar não. Por que a terra da promessa é cheia de desafio? Porque Deus quer garantir que só os valentes conquistem ela. Eu vou repetir isso aqui. Por que a terra da promessa é cheia de desafio? Porque Deus não vai deixar covarde tomar posse daquilo que Deus tem preparado para esse povo. Agora, os valentes, eles vão tomar posse daquilo que Deus prometeu. Tem alguém que concorda com isso? Por que os amorreus estão lá? Por que os fariseus estão lá? Por que, aleluia, porque a terra prometida está tomada de inimigos? Porque Deus quer despertar em você um espírito valente, para que você possa tomar posse dessa terra. Eu tenho uma palavra de Deus para você: o reino é tomado à força, e quem se apodera dele, desfruta do melhor de Deus nessa terra. Quem crê nisso, diga amém. Mas olha o relatório de Caleb, coloca para mim Números 13. O relatório daqueles 10 homens foram pessimistas. Mas olha o relatório de Caleb. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei a terra, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Como que eu acesso o que Deus me prometeu? Se apega a essa palavra. Então Caleb fez calar. Olha aqui para mim. Para tomar posse do que Deus te prometeu, você vai ter que ser você vai precisar se tornar um silenciador de vozes. Para tomar posse do que Deus tem preparado para a sua vida, você vai precisar se tornar um silenciador de vozes. Então Caleb fez calar. Enquanto todos eles estão dizendo é impossível, tem um homem se posicionando diferente. Enquanto todos estão dizendo não vamos conquistar, tem alguém se posicionando de maneira diferente. E olha aqui para mim, não é o tom da sua voz, é a força do seu posicionamento. Porque tem gente que é bom de argumento e ruim de posicionamento. Tem gente que é bom de narrativa e ruim de posicionamento. Tem gente que é bom de argumento e ruim de posicionamento. E Deus não está esperando de você palavras. Lembra do diálogo de Jesus com Pedro? Pedro, tu me amas, eu te amo. Então não fica falando que me ama. Se posicione e apacenta as minhas ovelhas. Senhor, Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Vai ficar só no discurso? Apacenta as minhas ovelhas. Deus vai nos tirar da plataforma do discurso e vai nos impulsionar para o lugar do posicionamento. Quem crê nessa palavra? Para de ficar esperando Deus fazer e se posiciona. Como que eu me posiciono? Silencie as vozes que dizem para você o contrário. Sempre que Deus te der uma direção, vozes vão surgir para tirar você dessa direção. Vou repetir. Sempre que Deus te der uma direção, você vai ouvir algumas vozes que vão tirar você dessa direção. Existem duas vozes que nós precisamos silenciar. Primeira voz, a voz que fala na nossa mente. Tem gente que não vai conquistar o que Deus prometeu, porque ele é vencido aqui. Já reparou? Que sempre quando Deus te dá uma direção, uma voz de dúvida brota na sua mente dizendo: não vai dar certo. Já reparou? Que sempre que Deus te der uma direção, uma voz contrária à direção de Deus, uma voz negativa, pessimista, surge na sua mente. Já percebeu? Deixa eu te falar uma verdade aqui. Toda mente é um jardim. Sabe como eu trato a mente? Como um jardim. Estou escrevendo um livro sobre isso. Sobre o jardim da mente. Toda mente é um jardim. E todo jardim tem uma serpente disposta a entrar nela. Toda mente é um jardim. E todo jardim tem uma serpente disposta a entrar nele.
O homem não caiu porque comeu do fruto. O homem caiu porque deu voz à serpente. Comer do fruto é consequência. A gente perde as promessas quando a gente dá voz, ou quando a gente alimenta a voz que grita aqui. Pastor Júlio, me dá aí biblicamente, me dê aí uma forma de vencer essa voz que grita na minha mente. Eu vou te dar uma. O que faz diferença na sua vida não é o que você diz para os outros, é o que você diz para você. Porque tem gente que é profeta para a vida de todo mundo, mas não consegue ser profeta para a sua própria vida. Tem gente que tem conselho bom para a vida de todo mundo, mas não tem um conselho bom para si. E o que muda a sua vida não é o que você diz para os outros, é o que você diz para si. Lembra do filho pródigo? O pródigo está num chiqueiro de porcos, está no lamaçal, chegou no fundo do poço, aí ele vai dialogar com ele mesmo. Quantos servos, quantos trabalhadores há na casa do meu pai, e eles têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E ele diz para ele mesmo, ele libera uma palavra sobre o espírito dele: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. E como ele disse para ele, ele fez. Irmãos, eu amo conversar comigo. Tem gente que acha que eu sou maluco. Eu amo dialogar comigo. O meu nível de TDAH é hard. Se tiver uma fila aqui de ansioso, eu sou o number one. Nós vamos brigar para ser o primeiro. Mas eu amo dialogar com o meu espírito. Quantas vezes eu estou fazendo algo, estou inquieto, aí eu começo a andar no corredor de casa, eu começo a falar comigo: calma. A minha mente está um turbilhão acelerada, querendo fazer um monte de coisa, e eu não consigo fazer nada com pensamento acelerado. É tanta coisa para fazer, e você se vê naquela demanda do ativismo, e aí você começa, como que você começa a reorganizar tudo? Quando você libera uma palavra sobre você. Lembra do salmista? Por que te abates, ó minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? Olha ele falando para ele: por que você está abatido, ó minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? Aí ele diz para ele: espera no Senhor, calma. Nós ainda louvaremos o Deus da nossa salvação. Quem pode, quem faz alguma coisa, faz alguma coisa. Todas as vezes que a voz de Satanás ecoar na sua mente, libere uma palavra: repreenda. Porque o governo de Cristo começa na nossa mente. Para nós acessarmos o coração do Pai, nós precisamos ter a mente de Cristo. Só acessa o coração do Pai quem tem a mente do Filho. E ter a mente do Filho é entender que nós somos governados pela mente. Por que Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, diz que Cristo é a cabeça da igreja? Ele não disse Cristo é o coração da igreja. Porque se ele dissesse que Cristo é o coração da igreja, ele diria: a igreja governa sobre Cristo. E por que a nossa mente, a nossa cabeça está acima do coração? E não ao contrário. Porque o que direciona aqui precisa vir daqui. Se você governar a sua mente, você vai governar as suas emoções. E se você governar as suas emoções, você vai direcionar os seus passos. Aprenda. Por que José passou pelos processos que precisou passar? Para aprender a governar sobre si mesmo. Todas as vezes que você governa com a sua mente,
Você direciona o seu coração. Não é sobre, olha aqui, o coração é enganoso. Não é sobre ouvir o coração, é sobre direcionar o coração através daquilo que Deus tem colocado na sua mente. Levanta a mão para receber isso. Eu profetizo o governo de Cristo sobre a sua mente. Eu profetizo o governo de Cristo sobre a sua mente. Eu repreendo toda palavra contrária à direção que Deus deu sobre a sua vida. Eu repreendo da sua mente em nome de Jesus. Se você recebe isso, faz alguma coisa aí. Segunda voz que você precisa silenciar. Segunda voz. As vozes externas. Porque tem gente que se preocupa com a voz aqui, mas antes tem que se preocupar aqui. É aqui que eu começo. Metanoia, mudança de mentalidade, mente renovada, tudo começa aqui. Depois eu vou me preocupar com as vozes externas. Sempre que Deus te der uma direção, o diabo vai usar a boca de alguém para tirar você dessa direção. Sempre que Deus te der uma direção, Deus vai levar você para uma escola chamada rejeição. E a escola da rejeição é pedagógica. Antes de Deus fazer o que você carrega a ser aceito, Deus vai te ensinar a ser rejeitado. E a gente quer ser aceito sempre. Temos dificuldade de lidar com a rejeição. Mas olha aqui para mim. Todos os homens da Bíblia que carregaram um projeto grandioso foram rejeitados. Se Deus confiou em você algo grandioso, se prepare para ser rejeitado por quem te cerca. Quer um exemplo? Deus te dá um projeto de uma empresa. É promessa de Deus. Maravilhosa. Aí você vai lá, vamos pegar aqui um salão de beleza, a irmã vai lá, coisa mais linda, recepção, coisa mais linda, lavatório, tudo novo, coisa mais linda. Primeira coisa que ela faz, pede para o web designer fazer aquele cartaz de inauguração com desconto. E ela pega o cartaz, o primeiro lugar que ela coloca no grupo da família. Porque ela acha que a família vai ir. Olha o dedinho. Vai não. Deus vai permitir que os de perto te rejeitem. Eu já entrei em crise. Porque eu pregava no Brasil todo, por vários estados, por outras nações, ministrando a palavra. E por que eu não era chamado para pregar na minha cidade? Porque a rejeição é assim. E Deus permite que os de perto nos rejeite, para fazer com que os de longe nos aceite. Porque se tem alguém de perto te vendendo, como os irmãos de José, tem os de longe que tem dinheiro para pagar. Olha aqui para mim, eu te aconselho a fazer como uma mulher da dracma perdida. Faça festa. E chame as amigas e as vizinhas. Se as amigas não vier, as vizinhas vêm. Se as vizinhas não vier, algumas amigas vão vir. Mas celebrar sozinho você não celebra. Levanta a mão para receber isso aqui. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai celebrar o que Deus tem preparado para você. Ainda que os de perto te rejeite, Deus vai levantar os de longe para pagar caro para estar perto de você. Eu quero liberar isso ainda mais longe. Eu quero ir mais longe. Jesus não fez um milagre em Nazaré. Nazaré rejeitou Jesus. Mas Cafarnaum abraçou Jesus. A Galileia abraçou Jesus. Nazaré não compreendeu. Mas a casa de Lázaro serviu como refúgio para Jesus. Irmãos, olha aqui para mim. Para de se preocupar com quem está saindo e começa a celebrar quem Deus está trazendo. Vou repetir. Eu vou repetir de uma outra forma. Para de se preocupar com quem se levantou e começa a celebrar quem ficou. Quando Judas saiu da mesa para culminar o seu processo de traição,
Aquele plano demoníaco. Sabe o que Jesus fez? Jesus não saiu da mesa, Jesus continuou na mesa. Por quê, pastor Júlio? Porque quem ficou é mais importante do que quem saiu. Não se perca por um que está saindo te vender. Fica com aqueles que estão com você dizendo: eu acredito naquilo que Deus te confiou. Eu acredito naquilo que Deus te confiou. Eu acredito naquilo que Deus te confiou. Celebre quem ora por você. Gasta tempo com quem está no mesmo propósito que você. Está fazendo sentido isso aqui? A gente se perde por um que saiu, quando Deus está dizendo: tem 11 na mesa ainda para celebrar com você. Aleluia, a matemática é sempre essa. Para cada um que sai, Deus deixa, aleluia, Deus deixa 11 do nosso lado. Aleluia, eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai levantar valentes para caminhar com você nesse propósito. Aleluia. Caleb fez calar. Primeira característica de um conquistador de promessa: ele é um silenciador de vozes. Segunda característica de um conquistador de promessa, segunda chave para que nós venhamos acessar o que Deus nos prometeu. Números 14, 24. Me ajuda, tecladista. Você estava só esperando, né? Números 14, 24. Irmãos, olha aqui para mim. Quando eu olho a Bíblia e vejo o homem falando de Deus, eu fico impactado. Impactado. Mas quando eu vejo Deus falando do homem, eu fico mais impactado ainda. Porque mais importante não é o que eu falo acerca de Deus, é o que Deus fala ao meu respeito. Mais importante não é como eu conheço Deus, é como Deus me conhece. O que me faz um cristão genuíno não é o quanto eu tenho de Deus, é o quanto Deus tem de mim. Está fazendo sentido? Quando Deus testemunha de alguém, quando Deus dá testemunho de alguém, a gente precisa parar para entender que esse alguém tem algo especial. Olha o que Deus está dizendo para Josué acerca de Caleb. Olha, é Deus dizendo, olha o que Deus está dizendo: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Não é Caleb que está dizendo, não é Caleb que está falando dele. Não é um homem que está falando acerca de outro homem. É o próprio Deus que está dizendo: o meu servo Caleb, nele houve outro espírito. Deus está falando acerca de Caleb. Se você pegar os 12 espias, procurar o nome dos 12 espias, você não vai achar o nome dos 12. Mas se você procurar o nome de 2 deles, você vai achar. Porque a história não fala o nome dos 10, mas fala o nome de 2. Quem são eles? Josué e Caleb. Por quê? Porque eles foram diferentes. Sabe o que é? Sabe por que Deus está dizendo nele houve outro espírito? Deus está dizendo porque ele teve uma visão diferente dos demais. A visão de Caleb foi diferente. E só pode acessar o que Deus prometeu quem caminha por visão e não por vista. Sabe o que é visão? Eu vou te falar algo aqui que o Dr. Miles Monroe escreveu em um dos seus livros, chamado O Poder da Visão. Um livro que me impactou demais. Tem uma águia na capa. Infelizmente esse livro parou de ser publicado. Ele diz que o combustível da visão é a fé. E todo homem de fé caminha por uma visão. E visão é legado. Uma mãe visionária vai gerar uma filha visionária. Um pai visionário vai gerar filhos visionários. Nós temos uma tipologia bíblica poderosíssima que Isaías falou acerca dela: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de... A águia não é conhecida pela sua força, apesar que ela tem a capacidade de erguer um animal pesadíssimo.
Ela consegue erguer um animal com a força das asas. A águia consegue erguer um animal mais pesado que ela. Tamanha força que ela tem. Só que a águia não é conhecida pela força. A águia é conhecida pela visão. Porque não adianta ter uma força descomunal e não ter visão acerca do que está fazendo. Tem gente que tem uma força absurda, mas não tem visão. Sabe o que é visão? É quando Deus fala para aquele homem que vai abrir as portas para que ele possa comprar o carro, e ele já construiu a garagem. Sabe quando Deus fala para aquela mãe: você vai gerar um filho, a barriga nem apareceu ainda, mas ela já está com o enxoval quase pronto. Porque a visão antecipa aquilo que ainda não existe. A visão faz você tocar aquilo que ainda não é real. Primeiro a sua visão chega, depois os seus pés pisam, depois as suas mãos tocam. Aleluia. A sua visão tem que chegar na frente. Não adianta você caminhar olhando hoje. Quem é águia, ele pisa hoje, mas já está desfrutando daquilo que Deus vai fazer amanhã. Sabe o que é visão? É você sentir o sabor de uma comida sem ter chego no restaurante ainda. Sabe o que é visão? É você desfrutar de algo que ainda não tem, mas você já está vivendo. Você já está desfrutando. Você já está tocando. Sabe qual é a diferença dos visionários para os não visionários? É que os visionários já chegaram lá sem ainda ter pisado no lugar que eles já visualizaram. Você caminha por visão ou por vista? O que te move? Eu quero fazer uma pergunta aqui. O que te move? Sabe o que Deus está falando para Josué? Caleb ouve outro espírito, porque ele perseverou em seguir-me. Eu farei entrar na terra prometida. Deus está dizendo: Caleb não vai entrar na terra pela força do braço. Caleb vai entrar porque eu vou fazer ele chegar. Deus está dizendo: Caleb não vai chegar na terra da promessa porque ele é bom. Ele vai chegar na terra da promessa porque ele me segue. Quando você segue a Deus, ele vai abrindo porta onde não tem. Quando você segue a Deus, ele vai preparando tudo para você. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu sinto Deus nessa palavra. As horas são passadas. Eu tinha mais ou menos 1 hora de mensagem ainda para pregar, mas eu vou ficar no primeiro personagem. Depois eu continuo, porque eu ainda tenho 2 personagens para falar e falta 5 minutos e eu respeito demais o tempo. Está marcando 4 minutos aqui, chefe. Eu sigo o horário. Caminho mais um pouquinho, sim ou não? Ele mandou e eu vou falar sobre o segundo personagem. Eu sou obediente. Olha aqui para mim. Preste bem atenção nisso. Caleb um dia está andando no arraial, e ele tem uma ideia. Leia comigo. Projeta para mim de novo Josué capítulo de número 15. Josué 15, verso de número 15. Segundo personagem. Eu vou acelerar aqui. Olha o que diz. Dali subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Verso 3, verso seguinte. Disse Caleb: quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, eu lhe darei a minha filha Axa por mulher. Sabe o que está acontecendo aqui? Caleb tomou posse da promessa. Caleb tomou posse de Hebron. Muitas terras. Só que ainda falta uma cidadezinha, pastora Sandra, de muros intransponíveis. E todo conquistador de promessa, todo homem que é águia, ele quer andar com águia. Aí ele tem uma ideia. A cidade é intransponível, Kiriat Sefer. Quem tomar essa cidade vai casar com a minha filha. Eu quero casar minha filha com um homem valente. Eu quero casar minha filha com águia.
Olha o verso seguinte, verso de número 17. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Se ele era filho do irmão de Calebe, Otoniel era filho do irmão. O que ele era de Calebe? Sobrinho. Olha aqui, Otoniel está andando com o tio, vendo o tio conquistar vários territórios. Aí ele ouve o tio dizer assim, ó: quem tomar essa cidade vai casar com Axa. Otoniel: peraí, meu tio é dono dessas terras todas, eu sou herdeiro de um pedacinho, porque eu sou sobrinho. Mas se eu for o genro, vou repetir, alguém aí já pegou. Eu sou sobrinho do tio rico. Sendo sobrinho, eu tenho um pedacinho aqui que sobra para mim na herança. Mas se eu for o genro, o que ele faz? Ele toma a cidade e casa com Axa. Sabe o que eu aprendo com Otoniel, esse segundo personagem? Que para acessar o que Deus nos prometeu, nós vamos ter que enfrentar os desafios que estão à nossa frente. Sabe quando, você quer saber quando Deus está te transicionando para um novo ciclo? Quando Ele coloca um desafio grandioso na sua frente. Todo desafio grandioso que Deus nos coloca é uma transição, é uma mudança de ciclo. Deus está mudando o ciclo de Otoniel, de sobrinho para genro. Deus está preparando para ele uma oportunidade. Deus está preparando para ele um nível. E o que ele faz? Ele se dispõe. E naquela época, casar entre parentes, dentro da cultura da época, era normal. E o que Otoniel faz? Otoniel se posiciona e toma uma cidade para casar com Axa. Olha aqui para mim. Se Deus está com você, por que você tem medo dos desafios? Por que a gente recua? Se Deus nos prometeu, por que o desafio nos atormenta? Irmão, se Deus está te levando para um lugar difícil, entenda, esse é o lugar que Ele quer que você esteja. A gente fica procurando ambientes favoráveis, e andar com Deus não tem a ver com ambientes favoráveis. Andar com Deus tem a ver com desafios. Porque Deus não está preocupado com a sua zona de conforto. Deus não está preocupado com o seu conforto. Deus está preocupado com o seu crescimento. Deus não está querendo te colocar num lugar favorável. Deus quer que você cresça, independente do lugar que você esteja. A figueira estava em Jerusalém. Terra próspera e fértil, mas não dava fruto. A sarça estava no deserto. É melhor ser sarça no deserto e queimar por um propósito, do que ser figueira em Jerusalém e não produzir fruto. Não tem a ver com lugar, tem a ver com posicionamento. Não tem a ver com lugar, tem a ver com entendimento. Eu não sei se você pode dar um glória a Deus por essa palavra. Sabe o que eu aprendo com Otoniel? Quando Deus coloca em você num desafio, Deus está te levando para um novo momento. E para viver o novo de Deus, nós precisamos entender que andar com Deus é praticar a arte do desapego. Vou repetir. Caminhar com Deus é praticar a arte do desapego. Sempre que você se apegar a algo, Deus vai dizer: larga. Sabe como que eu sei que uma casa está em crescimento, está em construção? Quando eu vejo uma caçamba na frente dela. Porque para um novo chegar, o velho. Eu estou um dia pregando aqui na Bahia, numa região aqui da Bahia. Eu terminei de pregar, uma irmã me abordou na porta e disse assim: pastor Júlio, eu estava em casa. Isso foi no domingo à noite. Eu estava pregando num seminário sexta, sábado. Quando foi no domingo à noite, ela me abordou. Eu estava em casa e Deus mandou dar um presente para sua esposa. Falei: para minha esposa?
E eu vi uma sacola enorme assim em cima do banco. Falei, o que tem aí, irmã? Ela falou assim, pastor, tem umas vasilhas da Tupperware. Falei, isso aí para minha esposa é iPhone, irmã. É no mesmo nível. Porque eu não sei o que mulher tem com a tal da Tupperware. Você come na casa dela, ela pega ali algumas coisas boas que às vezes sobra ali do almoço para você levar para casa, igual minha mãe, dá num pote de sorvete, porque se der na Tupperware vai ter problema. Ela vai ficar a semana toda dizendo, traz minhas Tupperware. Tupperware para mulher é artigo de luxo, para algumas. E para minha esposa não estava nesse nível. Aí eu cheguei no hotel, montei um jogo. Pensa num jogo, irmão, parecia uma pirâmide assim. Fiz uma transmissão. E aí fui falando com ela, porque eu sempre, à noite, nas minhas viagens, eu não durmo sem antes falar com ela. Aí eu chamei ela e falei assim, ó, você ganhou um presente. Ela falou, ah é? Ganhou. Virei a câmera. Quando eu virei a câmera, ela começou a chorar. Falei, você está emocionada porque você está ganhando Tupperware? Ela falou, não. Estou emocionada porque eu tive uma experiência com Deus essa semana. Falei, o que foi? Ela falou, eu abri o armário de casa, amor. E eu vi tanta vasilha velha, amarela. E ela disse, às vezes a gente está guardando coisa velha e a gente nem percebe. Eu falei, como é que é? Falei, repete esse negócio. Ela falou assim, às vezes nós estamos guardando coisas velhas e não percebe. Falei, uau. Ela falou assim, Espírito Santo falou no meu coração, tira tudo que é velho, porque eu vou trazer vasilhas novas para o seu armário. E às vezes a gente está aqui cantando, eu quero viver. E Deus está dizendo, estou te chamando para viver algo novo desde os anos 80. Quero viver algo novo. Nunca uma geração cantou, quero viver algo novo como nos nossos dias. E nunca uma geração foi tão impregnada com coisas velhas como nos nossos dias. Às vezes a gente quer algo novo, mas o nosso guarda-roupa está tomado de roupa velha. Porque eu não sei se você é desse jeito. Eu sou campeão. Deus está tratando isso em mim. Eu era, melhor dizendo, vou refazer. Eu era campeão de guardar roupa velha. Porque tem roupa que a gente não usa, mas a gente gosta de ver penduradinha assim. É assim ou não é? Aí a gente fica assim, tal hora eu uso. A hora nunca chega, mas ela está ali. Já reparou? E a gente fica assim, não vai chegar a hora de eu usar. Quando eu tiver magra. Aí o Espírito Santo está lá dizendo, só quando você estiver num corpo glorificado, quando você vir para a eternidade, porque aí, filha, você não vai conseguir não. Aí fica ali só para matar a saudade do corpinho que tinha, fica com aquela roupa ali, e está aqui cantando, eu quero viver algo novo. E Deus está dizendo, com esse guarda-roupa impregnado de coisa velha, nunca. Aí está lá o homem, o marido. O quartinho das ferramentas, que ele fala que é quartinho da ferramenta, virou o quartinho da bagunça. Está lá cimento empedrado da construção de 10 anos atrás. E ele está dizendo, não, na próxima construção eu vou usar aquela tinta velha, que já perdeu até a cor, que mofou. Já reparou que coisa velha junta bicho? Coisa velha junta escorpião, rato, barata. Coisa velha mofa. Agora quem anda com Deus, Deus tem um maná novo para você. Levanta a mão para receber. Não, deixa eu fazer melhor. Só as mulheres com as mãos para cima. Só as mulheres com a mão lá em cima. Eu profetizo coisas novas no seu guarda-roupa. Eu profetizo tanto calçado, que você vai se perder no meio. Eu profetizo um closet de coisas novas. Olha aqui, eu já vou profetizar na vida dos homens. Espera, calma, não fica bravo comigo. Às vezes você está guardando coisa velha aqui, porque aqui virou depósito de coisa velha. Você é mais transparente do que imagina. Gente que vive guardando coisa velha, porque o coração virou um depósito de lixo. Emoções velhas.
A mente está carcomida de pensamentos velhos, saudosista. E a igreja de antigamente, as coisas de antigamente. Deixa eu te falar, eis que faço nova, diz o Senhor. Eu profetizo emoções novas sobre a sua vida, mulher. Eu profetizo pensamentos novos sobre a sua vida, mulher. Cadê os homens? A mão lá em cima. Eu profetizo coisas novas da parte de Deus sobre o seu sacerdócio. Eu profetizo coisas novas da parte de Deus sobre as suas finanças. Eu profetizo coisas novas da parte de Deus sobre o seu casamento. Eu profetizo coisas novas da parte de Deus no seu trabalho. Eu profetizo o novo de Deus sobre a sua vida. Tem o novo de Deus chegando sobre essa casa. E eu caminho para encerrar agora, que minha hora já foi. Verso de número 17. Verso de número 18. Josué 15, verso de número 18. Diz assim: e sucedeu que vindo ela a ele, insistiu que pedisse um campo ao seu pai. Sabe o que aconteceu? Caleb casou com, Otoniel casou com Axa. Herdaram uma terra maravilhosa. Só que tinha um porém. A terra é seca. E agora Axa está chegando em Otoniel dizendo assim: amor, vamos falar com o pai. O pai tem campo melhor do que esse. O pai tem terras maravilhosas. Vamos falar com o pai. E Otoniel não se move. Eu fiquei doido quando eu li isso aqui. Falei, como é que pode um homem casar com uma mulher águia, filha de um homem que é uma águia, e um homem que se posicionou, conquistou uma cidade por conta dessa mulher, e a mulher está querendo crescer e o homem não vai. Fiquei doido quando eu li isso aqui. Só que daí Deus me deu uma revelação. Sabe por que Otoniel não se mexeu, filho? Porque Otoniel é genro, mas Axa, ela é filha. E tem pedidos que só filho pode fazer. Tem pedidos que só filho sabe fazer. O texto diz que ela subiu no jumento e ia para a casa de Caleb, trotou. Olha o que diz o texto. Caleb, olha a pergunta do pai: que desejas? Imagina o Caleb passando um café. Se é lá no sul onde eu moro, passando um chimarrão 7 horas da manhã, esquentando água para tomar um chimarrão. De repente vem Axa em cima de um jumento. Irmão, essa é uma época que mulher não podia trotar sozinha. Mulher não podia sair cavalgando sozinha. Não podia. Um homem tem que estar junto. Pelo menos um empregado da casa tem que estar junto. Mas ela está lá, sozinha. Porque uma mulher que quer conquistar o que Deus tem para ela, ela é ousada. Para a casa do pai. O pai pergunta: o que é que tens? Olha o pedido dessa mulher. Verso 19. E eu encerro. Respondeu ela: dá-me um presente, pois me deste terra seca. Dá-me fontes de água. Observe que ela não pediu outra terra. A terra secou, mas ela não fala para o pai: pai, a terra que o Senhor me deu é seca, me dá outra terra. Se ela faz isso, ela está sendo ingrata perante o pai. Mas ela é tão poderosa que ela diz: pai, a terra secou, mas eu preciso de fontes de água. Aí vem o pai e daí libera primeiro as fontes superiores, as bênçãos que estão nas regiões celestiais, como Paulo escreveu, e as fontes inferiores. Por que fontes superiores e fontes inferiores? Porque primeiro a gente acessa as coisas do céu, depois a terra corresponde àquilo que foi acessado. O que o pai libera? Fontes superiores. E depois fontes inferiores. Irmãos, olha aqui. O que você está esperando não vai cair do céu. Porque milagre não cai do céu. A única coisa que caiu do céu foi Satanás.
Não, o seu milagre vai vir do céu. Mas cair do céu? O maior milagre que pisou nessa terra não caiu do céu, veio de lá, só que foi gerado no ventre de uma mulher. Para provar para mim e para você que milagre, promessas são geradas no ventre da fé. Porque primeiro você acessa as coisas do céu para depois acessar as coisas da terra. Sabe por que você está cansado? Porque você está se movimentando na terra, quando primeiro você tem que se movimentar nas regiões celestiais. Olha a mensagem do anjo para Maria. Eu imagino Maria falando assim: ô Gabriel, senta aqui. Aqui na terra, para ficar grávida, a gente precisa de homem. É impossível conceber sem se deitar com um homem. Eu nem casada sou. Aí eu imagino, aleluia, eu imagino Gabriel fica de pé e dizendo: não, Maria, é você que vai sentar. O que você vai gerar não é a terra que vai te dar, é o céu. E o que o céu dá, o céu sustenta. O que o céu dá, o céu provê. O que o céu dá, o céu cuida. Eu profetizo que o que você está gerando não é a terra que vai dar, é o céu. Fique em pé. Aleluia. Povo do glória a Deus e aleluia está aqui. Os adoradores estão aqui. Eu já preguei, agora é entre você e Deus. Eu já preguei, agora é você que vai entregar suas promessas diante de Deus. Eu já preguei, agora é você que vai falar com Deus. Chegou a hora de você se movimentar em direção ao que Deus te prometeu. Chegou a hora de você aleluia, feche seus olhos, curve a sua cabeça. Nós estamos numa atmosfera espiritual, e toda palavra que é liberada num ambiente como esse vira sentença sobre a sua vida. Eu quero dizer, pastor Fabiano, prepara o bazar, que tem muita coisa velha que vai ser liberada por tem muita coisa que não serve para você que vai ser liberada. Deus tem coisas novas para a sua vida. Quem crê, sobe o glória a Deus. Quem crê, sobe o aleluia. Quem crê, sobe o glória a Deus. Quem crê, dá glória. Quem crê, glorifica. Eu não quero viver sem conquistar o que o Senhor tem prometido para mim, Pai. Eu não quero viver distante das tuas promessas. Eu não quero viver sem acessar o que o Senhor me prometeu. Tem alguém que pode clamar, tem alguém que pode adorar, tem alguém que pode clamar. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Tem alguém que pode adorar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Não estou sozinho, tu estás comigo. Pode adorar. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é sobe a adoração. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio Segura um em pouquinho. ti. Olha aqui para mim. Sempre que Deus te dá um projeto, guarde isso. Guarde o que eu vou falar agora. Sempre que Deus te confiar algo, a primeira coisa que você vai ver é um desafio maior do que você. Segundo, dentro desse desafio você vai perceber que não tem recurso para fazer o que Deus quer que você faça. Já reparou que quando Deus nos confia algo, a primeira coisa que não tem é dinheiro para fazer o que Deus quer que a gente faça? Por quê? Porque se tem dinheiro para fazer, é desejo seu, não é projeto do céu. Porque quando o projeto é do céu, Deus desafia a nossa fé. Quando um projeto é de Deus, a nossa fé é desafiada. Senhor, não tenho dinheiro. Só que olha aqui para mim. O endereço da provisão é o lugar do provedor.
Quando Deus está dizendo vai, é porque Ele já foi na frente preparando tudo. Quando Deus está dizendo vai, é porque Ele foi na frente. E para onde Deus aponta, Deus paga a conta. Eu vou repetir.